A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, nós estamos com mais uma EBD, direto da sua casa, e nós hoje vamos ter a lição número 7. Hoje nós vamos falar, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Você que está na sua casa, acompanhe-nos com essa oração em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço a Deus que os teus céus estejam abertos em nosso favor nessa manhã, Senhor. Derrama, ó Deus, da tua sabedoria, Senhor, do teu entendimento, ó Pai, que todas as coisas que forem proclamadas aqui sejam para louvor da tua glória, para edificação da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o texto que nós vamos ler, o texto áureo desta lição, ele se encontra em Efésios 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, e ela se encontra em Efésios 2. Nós vamos ler versículo do 14 até o 19. Você tem a sua Bíblia na sua casa, você também pode fazer essa leitura conosco. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 14 em diante: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituírem ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo específico dessa lição hoje é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que a paz de Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados. Nós estamos estudando a Epístola de Efésios, e a Epístola de Efésios ela trata muito a questão dos gentios e dos judeus. Nós, que na aula passada aprendemos que nós somos gentios, porque todo aquele que não é judeu, ele é gentio. Agora o apóstolo Paulo, ele enfatiza a esses gentios que nós fomos reconciliados pela cruz. Então, hoje nós vamos falar a respeito dessa reconciliação. Não só a reconciliação para com Deus, mas a reconciliação entre os povos. Deus fez todos serem um único corpo, a qual Ele é o cabeça. Na introdução dessa lição, diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadrado desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Nós não podemos esquecer
reconhecer que nós, outrora, estávamos sem a esperança a qual os israelitas tinham. Deus se manifestou a Israel, Deus se mostrou a Israel através de Abraão. Deus ele fez um povo exclusivo. Então, totalmente as nações que estavam fora de Israel, chamados gentios, não tínhamos a esperança dessa vida e vida eterna, dessa reconciliação, dessa justificação que pode vir só através do próprio Deus. Então nós estávamos totalmente sem nenhum tipo de esperança. Mas quando Cristo ele vem, ele faz essa separação, ele quebra essa separação. Cristo ele cumpre a lei. Cristo ele abre precedentes para que todas as nações agora, pela fé, crendo que ele é o Filho de Deus, possa ter essa acessibilidade a essa tamanha salvação, essa grande salvação. O primeiro tópico diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Ora, nós vemos na lição passada que o judeu ele tinha por uma certa até arrogância, no sentido dele ser o povo exclusivo, e tinha até a questão do circunciso e o incircunciso. Nós mostramos isso na vida do próprio Davi, a qual ele chega para a tropa, o batalhão que estavam próximo de Saul, e ele diz: quem é esse incircunciso? Referindo-se a Golias. Então, próprio Israel de Deus, ele tinha isso, ele tinha essa distinção, eles faziam a distinção entre quem era o povo de Deus e quem não era o povo de Deus. Diz assim, seguindo aqui, o primeiro subtópico: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, dentro do átrio, dentro do pátio, entre esse muro e o pátio onde os judeus adentravam no pátio, não poderia entrar nenhum judeu. Nesse caso aqui acontece que Paulo, ele acaba, eles têm a ideia que Paulo introduziu provavelmente um grego dentro do templo, e isso causou um certo alvoroço entre os judeus. Isso está em Atos 21, nós podemos ler do 28 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30, diz assim: clamando homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziram também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Então, o que acontecia aqui? Que está bem claro que os gregos e todas as nações não poderiam adentrar ao pátio, eles deveriam ficar a essa separação desse muro, para fora, onde se fazia o comércio, onde os cambistas, havia ali câmbio, havia ali também o comércio de animais. Então os gentios, eles ficavam nessa separação desse muro. E essa lição, ele está falando que quando Jesus ele vem, ele rompe essa barreira. Todos vão ter acesso agora, não apenas no templo físico, mas essa acessibilidade a termos acesso ao Pai pela unidade de Cristo Jesus ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz assim, o segundo subtópico:
tópico, a derrubada da parede de separação, que vai falar justamente essa conotação que eu disse do templo. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus, temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada ao santuário. O terceiro subtópico do tópico 1, ele diz o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito repousa na visão tripartida da lei, mosaica, moral, cerimônia e civil, que na verdade são três esferas da a mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral pertence em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Ora, o que diferenciava eles justamente era essas leis, era a lei. Então, o que diferenciava o povo gentil e o povo de Deus a ser escolhido? Começava pela circuncisão, a circuncisão instituída pelo próprio Deus, as leis cerimoniais que deveriam ser seguidas. Eles tinham princípio, eles tinham leis, eles tinham sábado a guardar, eles tinham ritos que deveriam ser feitos em sacrifício, aonde tinha sido instituído o templo para que fosse realizado todos os sacrifícios. Para fazer esse sacrifício, deveria ser alguém totalmente habilitada e aprovada por Deus como os sacerdotes da linhagem de Arão. Então tinha todo um ritual diante disso que nenhuma outra nação poderia ter acesso se não fossem os próprios israelitas. Então, o que dividia eles, realmente, nós temos essa lei cerimonial. Não poderia ninguém ter acesso a essas coisas. Não poderia outra nação constituir os mesmos costumes e ritos judaicos se não tivesse sido da linhagem do próprio Arão ou até mesmo os israelitas de Deus. Então, isso fazia muito a distinção. Seguindo aqui no subtópico 4, diz assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecendo a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenâncias ritualísticas, e assim a inimizade foi feita. O que o autor aqui da revista ele nos fala, que na verdade, quando Cristo ele vem à Terra, nós sabíamos que ninguém havia cumprido essa lei como deveria ser cumprida, mas Cristo agora, ele cumpre todos os rituais dentro da palavra de Deus. Ele faz todas as coisas com excelência, e agora ele vai para a cruz do Calvário. Quando ele vai para a cruz do Calvário, ele cumpre a lei, ele cumpre tudo aquilo que deveria ser feito e realizado. Agora nós vamos passar por uma nova dispensação, a dispensação da graça, aonde Cristo ele dá por fim. Cristo, como diz a palavra, ele não veio pisar em cima disso, mas ele veio cumprir tudo isso. E no cumprimento de tudo que
fez, se dá um novo estágio, se dá uma nova era, a graça. E agora tudo é pela fé, é pelo Filho de Deus, é no crer na palavra. O segundo subtópico ele diz assim: pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Ora, agora nós não temos mais os judeus, nós não temos mais as nações, incircuncisos e circuncisos. Não, agora Deus ele fez todos unidos num só corpo, aonde Ele é o cabeça. Agora, para tanto o judeu como a pessoa das nações, que somos nós, brasileiros ou qualquer outra nação, para ter acesso ao Pai, para ser derribada essa inimizade que iremos falar entre o homem e o Deus, há só um caminho. Então todos devem passar por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje o israelita, ele segue-se sendo o povo de Deus, mas para ter acesso hoje a essa nova aliança, ele deve aceitar a Cristo Jesus em sua vida. Ele deve receber Jesus como Senhor da sua vida, para que ele possa adentrar ao Senhor, a esta aliança, a esta salvação. Não há como ter outra coisa, só existe uma forma, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que dá acesso ao Pai. No subtópico 1, do tópico 2 diz assim: o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, o fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Em acessão aponta para que uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo que Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, a paz repousa na igreja entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós fomos chamados hoje, aqueles que estão em Deus, a ter paz com Deus. Nós, outrora, éramos inimigos de Deus. Nós estávamos como separados do Senhor. Tudo começa no Gênesis, aonde o homem ele tem a queda, aonde o homem provoca uma inimizade com Deus, porque o homem, através da sua desobediência, ele fere a santidade de Deus, ele quebra a comunhão com Deus, ele quebra esse relacionamento, e existe uma inimizade entre Deus e os homens, pela própria qualidade do homem. Ora, isso deveria ser desfeito, e só poderia ser desfeito a uma pessoa, reconciliando tanto os homens, e aí eu falo de judeu e falo de nós cristãos, em um povo só, aonde essas pessoas, tanto os judeus e as nações, para poder acessar agora o trono de Deus, deverá ser feito simplesmente pelo Filho de Deus, não há outro meio, mas também essa reconciliação do homem para com Deus. Então Cristo ele desfaz essa inimizade, Cristo ele cria esse laço, essa reconciliação
paz, porque Deus nos reconciliou, porque Deus, Jesus, Ele reconciliou Deus Pai com a humanidade. Então perceba que Cristo, Ele faz todo o processo, tanto na vertical como na horizontal. Cristo, Ele é a nossa paz, e por isso que hoje nós temos paz. Por isso que quando você dobra os seus joelhos e você pede que Deus derrame a paz ao seu coração, você recebe. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou. Nós temos acesso ao trono de Deus por essa reconciliação. Nós não somos mais inimigos. Ora, inimigo nem pode chegar perto de uma outra pessoa. Não é assim? Não é assim quando uma nação ela luta contra outra, quando ela peleja contra a outra. Automaticamente, tanto um para com o outro, sempre quando um povo chega próximo do outro, percebe-se que eles têm aquela afronta, eles não podem ficar juntos, eles não aceitam um para com o outro. Mas em Cristo nós temos essa paz. Deus ele nos aceita. Por que Ele nos aceita? Por causa justamente dessa reconciliação. O ato da cruz, a obra expiatória de Cristo, tem muitas coisas tremendas em tudo isso. Quando se falamos da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos falando de reconciliação, nós estamos falando justamente dessa paz, dessa reconciliação e tantas outras mais. Diz assim o subtópico 3, pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis para a causa da cruz de Cristo. Subtópico 1 do tópico 3. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenados à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e fez maldição em nosso lugar. Muitas vezes tem pessoas que às vezes nós até vamos pregar para ela e ela não entende o porquê desse lado espiritual. Por isso que a verdade ela deve ser pregada. Por isso que a verdade ela tem que ser dita, porque o homem em si mesmo ele está morto em seus delitos. Não há salvação para o homem, não há salvação, meu amado irmão. Por isso que quando temos que pregar, temos que falar que antes éramos inimigos de Deus, e que se nós morrêssemos fisicamente sem Deus, automaticamente essa morte também seguiria-se uma morte espiritual, uma morte aonde seria uma condenação. O grande problema, sabe o que é? É que muitas vezes nós pregamos o espiritual, aquilo que não se vê, e as pessoas geralmente elas não dão crédito a isso que não se vê. Só que é isso que pode mudar o curso da nossa vida. Cristo aqui, Ele está reconciliando nós com Deus. Cristo, Ele está morrendo a nossa morte. Quando nós vamos para Levíticos, automaticamente diz o seguinte, que toda pessoa que se quebra uma lei, e talvez é isso que nós brasileiros não temos essa dimensão, essa afinidade de valores. Talvez nós não sabemos o quanto que a lei, o quanto que as alianças representam para Deus os homens. E muitas vezes os homens se perdem nisso. Os homens muitas vezes eles deixam essa qualificação da valorização de uma aliança. A quebra da aliança, por exemplo, um casamento. O casamento é uma aliança.
E quando rompe essa aliança por uma infidelidade na aliança com Deus, automaticamente aquela parte que foi infiel deveria morrer, deveria ser derramado sangue. Nós estamos falando do Antigo Testamento, nós não estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando de uma cultura judaica antiga, antes de Cristo. Essa aliança deveria ser feita assim, deveria ter a morte dessa pessoa, essa pessoa deveria morrer. Então aí nós vemos a substituição. A substituição era que o israelita chegava até o sacerdote, trazia um cordeiro ou outro tipo de animal estabelecido dentro das regras do Levítico, aonde essa pessoa colocaria a mão sobre esse animal, transferindo a culpa dela, o pecado dela sobre esse animal. E esse animal deveria morrer. Tudo isso apontava e tipificava para o Cordeiro Santo que deveria morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então Cristo aqui, Ele morre por nós, Ele morre em nosso favor. É como se nós, com a nossa atitude de aceitar a Cristo, como se nós estivéssemos impondo a mão sobre o Cristo e transferindo toda a nossa injustiça, toda a nossa culpa para o Cristo. E nós estivéssemos recebendo toda a justiça, todo o cumprimento da lei. É uma troca de imputação, onde o meu pecado é imputado na cruz do Calvário e a justificação de Cristo, dele ser santo, dele ser sublime, como vem para a minha vida. Então há uma troca, por isso que se diz que nós morremos a morte de Cristo para que nós viéssemos a viver a vida dele. Como isso? Agora, Cristo, Deus Pai, Ele nos vê Cristo em nossas vidas, porque foi transferido. E isso espiritualmente, ele deve ser acreditado. As pessoas devem crer nessa justificação. As pessoas, elas têm que acreditar e ter por isso certo que se ela morrer e chegar diante do tribunal de Cristo, sem essa justificação, automaticamente segue-se a morte eterna, a condenação eterna. E muitas vezes, mesmo assim, os povos, que somos nós, brasileiros, e todas as outras nações, querem ignorar algo que é tão sublime, tão importante, essa reconciliação. E quantas pessoas, meus amados irmãos, não têm paz hoje? Preste atenção, olha o mundo. Quantas pessoas não têm paz na alma? Pessoas que muitas vezes, elas vivem angustiadas. Pessoas que só de você olhar, nós que somos espirituais, só de olharmos para ela, nós vemos a tribulação na alma, a angústia na alma, o peso na alma. Por quê? Porque são inimigas de Deus. Porque as suas atitudes não querem corresponder a aceitar a Cristo, a aceitar essa salvação. Eu já tive a oportunidade de ouvir que uma pessoa, no seu leito de morte, ela estava com oxigênio, e a pessoa viu que ela iria partir, porque os aparelhos parece que já estavam apitando, coisa assim, e ela chega ali perto da pessoa e ela fala assim: eu queria que você aceitasse a Cristo. E a pessoa, ela tirou o oxigênio e ela falou: ainda não. Ora, nós sabemos que o homem, ele tem esse livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. Mas é isso que muitas vezes a pessoa nega. A eficácia de Cristo. Ele não quer. E aí é difícil. Mas louvamos a Deus, porque todos aqueles que creem receberam essa prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. Para finalizarmos, diz assim:
reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui cai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. E a conclusão dessa aula diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz, em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja e o corpo de Cristo. Resumindo tudo, a aula de hoje ela se dá na seguinte tese: Cristo, quando ele cumpre, porque ninguém havia cumprido isso. A lei era algo que o homem jamais tinha cumprido. Sempre alguém pecava, sempre alguém errava, sempre alguém tropeçava. Mas Cristo, ele vem e ele cumpre todo o cerimonial. Por isso que agora nós não podemos mais estar debaixo da lei. Não podemos mais ser vistos como um povo ritualista. Nós vemos igrejas que muitas vezes querem implantar o judaísmo dentro do cristianismo, fora de cogitação, está fora da palavra. Cristo já cumpriu, Cristo aboliu no sentido do cumprimento de todas as leis cerimoniais que deveriam ser feitas e seguidas. Mas Cristo, esse mesmo Cristo que cumpre tudo, agora ele abre uma nova aliança, aliança entre aonde há judeus e aonde há todos os povos, aonde todos entram após ele, pelo cumprimento dessa lei. Pelo cumprimento dessa lei que vai até mesmo dele ser o próprio Cordeiro Santo, imolado por Deus para a libação, aonde ele é a nossa reconciliação com Deus, aonde os homens aonde Deus abre o acesso ao Pai através de Jesus Cristo, através do Filho. Então, somente Jesus é o caminho. Somente Jesus é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus, ele cumpre todo o cerimonial. Jesus, ele abre esse novo caminho. E hoje nós temos esse acesso através. Não existe mais o judeu, não existe mais os gentios. Existe um único povo que aceita Cristo, que é introduzido no corpo de Cristo, aonde tem os seus ministérios, aonde há edificação, aonde Cristo é o cabeça, aonde Deus voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja, aonde eu e você somos participantes desse corpo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja louvado em todas as coisas. Espero que seja uma bênção essa aula na sua vida, e nós iremos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e nós lhe pedimos em nome de Jesus o teu favor, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela cruz do Calvário, a reconciliação que o Senhor fez entre os homens, ó Deus, e o Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse imenso favor que tu conquistaste na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe seu dia, meu amado irmão.